Max Weber foi um intelectual alemão, considerado um dos fundadores da sociologia, e para ele as formas de poder, ou melhor, dominação, são três. Elas podem ser divididas em três tipos. Nós temos a dominação tradicional, onde a autoridade ela é sustentada por uma fidelidade de tradição. Nós temos também o tipo de dominação chamado de carismática, onde a autoridade ela é suportada por uma relação afetiva por parte dos dominadores e um carisma por parte do dominado. E nós temos também a dominação legal, onde nós temos basicamente direitos que podem ser constituídos ou não por estatutos. A dominação tradicional ela fundamenta-se em alguns aspectos, por exemplo, fidelidade, santidade, tradição e poderes herdados. Nós escolhemos como um exemplo desse tipo de dominação o Império Japonês. O atual imperador se chama Naruhito. Ele herdou esse cargo em 2019, quando seu pai abdicou. Antes da Segunda Guerra Mundial, os imperadores tinham poderes de semideuses, mas após a derrota do Japão, os Estados Unidos exigiram que em sua Constituição, na Constituição japonesa, fosse colocado o imperador apenas como um símbolo do Estado. No entanto, os imperadores japoneses ainda exercem uma grande influência na sociedade japonesa. Portanto, a gente percebe que, segundo esse tipo de dominação, para ser imperador é necessário apenas que ele faça parte de uma linhagem tradicional, uma linhagem familiar. Não é necessário que ele tenha carisma ou qualquer outra característica para que se torne imperador. Para analisar a dominação carismática, a matéria Falta de carisma do presidente cubano contribui para protestos, diz professor, apresenta um contexto interessante. Um caso de troca de poder partindo de líderes carismáticos para um líder menos popular, acaba atuando como catalisador de instabilidades e revoltas em Cuba. A reportagem trata dos protestos cubanos de 2021, motivados principalmente pela crise econômica e sanitária do país no contexto da pandemia de Covid-19. O professor Paulo Velasco comenta sobre o cenário de instabilidade e menciona o atual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como uma figura que não tem o carisma, a popularidade e o fundo histórico que os irmãos Castro tinham para comandar Cuba. E professor, como avaliar o atual presidente cubano que a gente vê exatamente nessa tela? Ele tem o prestígio, ele tem o carisma dos irmãos Castro, por exemplo? Sem dúvida alguma não tem, Márcio, né? Ele não é um militar, né? Então é a primeira vez que vemos Cuba sob um governo civil, né? E um governo civil de uma nova geração, né? Que não tem nenhum vínculo com a Revolução de 59, né? Não tem nenhum parentesco também com qualquer líder da Revolução, né? Então, depois de tantas décadas, né, de um país liderado pelo Fidel, né, e depois pelo seu irmão Raul Castro, pela primeira vez, né, o país tem que lidar com uma cara nova. Fidel e Raul tiveram mandatos pautados em uma dominação legal, mas é possível ver o poder deles pela perspectiva de uma dominação carismática, pela qualidade extraordinária de suas personalidades e pelo dom da graça pessoal. Essa perspectiva se dá principalmente pela participação dos Castro na Revolução Cubana, conferindo aos dois um ar de heroísmo e popularidade. Após 16 meses sem aulas, Natal retoma nesta quarta-feira, 14 de julho, as aulas presenciais para as turmas da pré-escola. São cerca de 6.000 alunos que voltarão a ter aula nos formatos presencial e híbrido. Segundo a secretária de Educação de Natal, Cristina Diniz, o retorno será gradual, à medida em que os centros municipais de educação que ainda estão em reforma forem ficando prontos. As crianças também receberão kits com produtos de higiene e máscaras. Nessa notícia que acabou de passar, que foi retirada do G1, nós podemos ver um exemplo de domínio racional legal, porque as ordens que saíram da Secretaria da Educação, elas não foram acatadas ou por causa de uma pessoa que estava no poder, seja ela a secretária Cristina Diniz ou o próprio prefeito. Tudo isso aconteceu justamente por causa de um conjunto de leis e regras que garantem à secretaria esse poder.
Analisando essas 3 notícias e várias outras, tanto no contexto de gestão pública nacional como internacional, é possível traçar paralelos com as 3 formas de dominação legítima apresentadas por Weber. 2 pontos são interessantes de se notar. Primeiro, podemos ver que, na prática, muitas vezes mais de uma forma de dominação podem aparecer ao mesmo tempo. É o caso dos irmãos Fidel e Raul Castro, por exemplo, uma liderança carismática, mas legitimizada por leis, sendo assim também uma dominação racional legal. É possível perceber também que, historicamente, com o passar dos anos, a dominação tradicional perdeu força, ao passo que a dominação racional legal, exercida pela burocracia, foi crescendo.